E nesta semana, os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomaram posse e discursaram sobre as perspectivas e planos para os ministérios. A partir disso, vamos falar agora do cenário político atual e como ele deve ficar neste ano com o cientista político e presidente da Fundação da Liberdade Econômica, Márcio Coimbra. Bom dia, Márcio. Já começo aqui te perguntando. Foi uma semana em que muita desconfiança também do mercado financeiro, muitas discussões, como vai ser esse cenário econômico do nosso país nesses 4 anos. Nesta primeira semana, qual foi já a sua avaliação? Bom dia, Elisângela. Uma satisfação enorme estar aqui na Jovem Pan conversando com todos vocês e com toda a audiência do canal. Olha, eu acho que o que a gente tem no Brasil hoje é simplesmente uma primeira semana onde a gente sente qual o caminho que a gente vai ter adiante. E está muito claro que a gente vai ter no Ministério da Economia visões diferentes, né? A visão do ministro Fernando Haddad e a visão da ministra Simone Tebet. E por serem visões diferentes, nós precisamos simplesmente acompanhar mais de perto para saber se haverá choque entre as duas visões ou se haverá uma estratégia complementar, ou seja, se cada uma das duas visões elas irão se complementar na formação de políticas públicas efetivas. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem na economia, né? Saber se os dois ministros irão conversar e convergir ou se a gente vai estar diante de uma economia onde a gente vai ter uma disputa entre duas visões. Eu acho que isso é que o mercado vai ficar avaliando aí nas próximas semanas. Pois é, agora, professor, como o senhor avaliou essa primeira semana, as posses dos ministros, as falas, os discursos, já algumas divergências foram apresentadas e uma reunião na sexta-feira com o presidente Lula para aparentemente aparar algumas arestas. Como você viu todo esse processo? Vai ser difícil gerenciar tantos ministérios, tantas pessoas diferentes, de partidos diferentes também? Olha, Daniel, eu acho que o que a gente tem ali na esplanada é um núcleo duro, similar ao modelo que o Fernando Henrique fez quando ele assumiu a presidência. Fernando Henrique, quando ele assumiu, ele manteve um núcleo duro de ministros, aonde ele não negociava com o Congresso Nacional para ter apoio, ou seja, ele blindou certos ministérios, como a Fazenda, Educação, Saúde, que eram pastas necessárias para construir a identidade do governo. Me parece que Lula está adotando a mesma característica. Ele teve ali na Fazenda o Haddad, na Educação Camilo Santana, Anísia Trindade na Saúde. Então, me parece que são ministérios que ele resolveu blindar, né? Relações Exteriores também, com Mauro Vieira. E outros ministérios ele acabou abrindo para negociação. E esses ministérios que você tem negociação, quem indica os ministros são os partidos. Então, pelos partidos terem indicado esses nomes, o presidente Lula ele não tem total controle sobre o que está acontecendo ali. São ministérios que são da base de apoio. Então, nós temos alguns nomes ali, como a Daniela do Vaguinho, que tem essas denúncias de contato com a milícia, ou o Carlos Lupe, por exemplo, que é uma indicação do PDT para o Ministério da Previdência, quando disse que ia reverter a reforma da Previdência. Então, Lula resolveu chamar esses ministros para mostrar que o governo precisa ter um tom só, né? Então, é muito difícil quando a gente tem uma esplanada muito grande, muitos nomes, como nesse caso, e nomes que são simplesmente indicados por partidos aliados em troca de apoio do Congresso Nacional, a gente ter exatamente o mesmo tom. Mas o presidente Lula, chamando esses ministros para uma reunião, procurou unificar esse tom. Foi o que me pareceu. Foi um freio de arrumação na primeira semana. Coronel, sua pergunta? Professor Márcio, bom dia.
Nós já vimos que o Lula sabe fazer muito bem o jogo político, e o senhor acabou de falar, né? São 37 ministérios e ele acabou atendendo os partidos que mais interessavam para ele ter base nas votações. Mas a questão principal é dinheiro. Não adianta você ter 37 ministérios e não ter recursos para poder trabalhar. Vai ser um problema muito sério que ele vai enfrentar daqui para frente. E até onde eu me lembro das contas do governo federal, a cada R$100, 96 ou 94 estão comprometidos, ou seja, a sobra é muito pequena. Que avaliação o senhor faz agora, porque vai ter que dividir esse pouco dinheiro com 37, ou que sejam 30 áreas diferentes, que algumas são técnicas, como, por exemplo, planejamento, fazenda. Que avaliação o senhor faz agora desse próximo passo do Lula, que vai ter que conter os ânimos desses partidos para gastar dinheiro? Então, algumas áreas serão prioritárias, mas outras, com certeza, devem ser deixadas de lado. Bom dia, Coronel Tadeu. A sua colocação, ela faz muito sentido, porque exatamente é uma obrigação constitucional, né? Esses de cada R$100, 94 já estão comprometidos pela Constituição. Então, na verdade, quando a gente elege um presidente, qualquer presidente que seja, de qualquer viés político, ele tem muito pouco espaço de manobra para mudar digamos, o investimento do Estado brasileiro, porque 94 de cada R$100, como você bem colocou, eles já estão comprometidos constitucionalmente com determinadas áreas, especialmente com as áreas sociais, com a área de educação, com a área de saúde, né? Essas já estariam assim contempladas. Agora, estes R$6, eles valem muito na esplanada, né? E quanto mais ministérios a gente tem, mais repartido ficam esses R$6 de cada 100. Mas o Estado brasileiro, mesmo assim, é um Estado muito rico, apesar da gente achar que não, o país é um país muito pobre, o Brasil é um país muito carente, mas a arrecadação do Estado é muito grande. Então, eu acredito que quando você, dentro desses R$6 de cada 100, você divide as fatias para os partidos vão tentar criar dentro daquilo ali caminhos que possam trabalhar melhor com as suas bases eleitorais. Por exemplo, o Ministério da Integração Nacional tem ali vários fundos, né? E esses fundos, eles possuem muitos recursos, são fundos que vão ser aplicados, por exemplo, pelo Banco do Nordeste, pelo Banco da Amazônia, que são entidades sempre controladas pelo Centrão, que aí, na ponta, eles têm uma grande diferença na vida do cidadão, ou seja, conseguindo votos para aqueles partidos. É isso que os partidos pensam no final das contas, eles raciocinam investimento versus o que aquilo ali vai trazer de votos. Então, me parece que o União Brasil, com a integração nacional, aí com o ex-governador do Amapá, Valdez Góes, é um local onde eles vão conseguir ter uma grande capilaridade, digamos assim, de recursos para conseguir trabalhar nas suas bases eleitorais. A gente lembra que ele é um ministro que foi indicado pelo Davi Alcolumbre, né? E o Davi Alcolumbre ali tem grandes interesses nessa região norte. Então, eu acredito que vai se equilibrando pouco a pouco em cada uma das pastas os seus próprios interesses. Professor, eu tenho uma pergunta em relação a esse laço com outros líderes internacionais. Ele fez vários contatos, Luiz Inácio Lula da Silva, vai participar também de reuniões, já tem viagens agendadas. Qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao cenário internacional com o Brasil e que a retaguarda do presidente conseguiu manter uma imagem dele durante todo esse tempo, porque ele ficou praticamente 12 anos aí fora do poder e sobre também os escândalos de corrupção, conseguiram manter essa imagem dele, esses laços, estreitar esses laços internacionais. É possível agora que a gente viu que ele se encontrou com muita gente, né, durante a posse também e já tem viagens marcadas?
Elisângela, a estratégia do presidente Lula para a área de relações internacionais, ela é correlata a outras áreas do governo, né? Especialmente a área de meio ambiente. Ou seja, o cartão de visitas do presidente Lula, do novo governo, é usar a área de meio ambiente como cartão de visitas deste novo governo no cenário internacional. E como essa é uma pauta que ela possui muita atenção, especialmente dos países ricos, especialmente da Europa, uma mudança de postura em relação ao meio ambiente, como, por exemplo, a assinatura de decretos que ele fez no primeiro dia, no dia da posse, retomando o Fundo Amazônia, mudando a estrutura do CONAMA, voltando o CONAMA a ter voz da sociedade civil. São medidas que ecoaram bastante na área externa, por exemplo, proibindo garimpo em áreas indígenas e de proteção ambiental. Essas são medidas que podem soar, claro, como uma medida populista, mas elas são, acima de tudo, uma estratégia. É uma estratégia de reposicionamento de posição do Estado brasileiro na arena internacional para temas que são importantes para a comunidade internacional. Logo depois da assinatura desses decretos, por exemplo, o governo já recebeu 38 milhões da Alemanha, que voltou a contribuir para o Fundo Amazônia. E esse é um recurso que já está disponível para o novo Ministério do Meio Ambiente, ou seja, é um recurso extra que entra. A Noruega retomando também os pagamentos do Fundo Amazônia, e nós tivemos também uma sinalização que o Reino Unido passaria também a trazer recursos para o Fundo Amazônia. Esses todos são movimentos que podem reposicionar o Brasil na esfera internacional. E Lula está usando o meio ambiente como essa moeda de troca, de reinserção do Brasil no cenário internacional, mostrando que existem aqui ações que ele pode fazer de pronto, por intermédio de decretos, que podem mudar a imagem do Brasil na área internacional. E vários países, especialmente esses da União Europeia que eu citei, são países que veem isso de uma forma muito positiva. E isso vai acabar abrindo canais para o novo governo em determinados países, especialmente a Europa e provavelmente também os Estados Unidos. Professor, voltando a falar sobre a composição do novo governo, quais são os riscos, na avaliação do senhor, nessa administração, adotar a estratégia de ter uma esplanada tão inchada? Claro que o governo acaba privilegiando, como o senhor bem disse, partidos e grupos, mas acaba ficando mais vulnerável, digamos assim. Essa será uma administração extremamente visada, haja vista o histórico de antigas administrações petistas. A gente sabe também que vários partidos que compõem essa base inicial de apoio ao governo já têm pedido e solicitado cargos no primeiro e segundo escalões. É preciso ter um olhar diferente para evitar casos de corrupção ou uma gestão pouco, digamos, confiável em alguns setores específicos do governo? Daniel, você foi num ponto que é essencial. A gente precisa entender até que ponto o governo vai ser um governo de coalizão, mas a gente também tem que ver se esse governo vai se tornar um governo, para além de uma coalizão e uma composição, um governo sem identidade que flerta com a sarneização, que foi aquele governo que nós tivemos, que era muito disfuncional no final da década de 80 e que não tinha uma identidade própria, porque ele acabou muito fatiado em função dos apoios que Sarney precisava no Congresso Nacional. Então, na verdade, nós precisamos de um bom maestro, quem vai conduzir essa orquestra, porque a linha que a gente tem entre as duas realidades, entre um governo funcional de coalizão e um governo disfuncional, sem identidade, ela é muito tênue quando nós temos muitos ministérios, né? Então, vai depender
do comando do Palácio do Planalto, especialmente do presidente Lula, mas muito também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, de como ele vai fazer com que esse ministério tenha uma homogeneidade. Agora, a gente já viu essa semana que o governo está disposto a fazer esse freio de arrumação quando ele for necessário. E diante dessa disfuncionalidade que a gente viu, diferentes visões nessa primeira semana, o governo já chamou uma reunião ministerial, o ministro-chefe da Casa Civil chegou a desautorizar alguns ministros sobre as suas declarações e o governo chamou os ministros no final da semana, ontem na reunião, e disse, olha, nós precisamos ter o mesmo discurso, nós precisamos estar afinados. Ou seja, aquilo ali, na minha opinião, é o governo chamando para si a responsabilidade de evitar que o governo se torne um governo disfuncional e esfacelado, como foi nos anos do governo Sarney, no final da década de 80. Então a gente tem que estar muito atento a isso, Daniel, porque eu acho que é realmente um ponto de preocupação de todas as pessoas que olham uma composição sempre de um governo, seja qual ele for ideologicamente, com muitas pastas. Coronel, a sua pergunta agora? Mais uma, então, professor. Essa semana a gente ouviu uma notícia de que o Ministério da Cultura, por exemplo, ele teria 10 bilhões de reais e o Plano Safra, que é um plano que atende o Brasil inteiro, teria cerca de 2 bilhões e meio, ou seja, uma disparidade muito grande. Esse é um exemplo de que essa distribuição de dinheiro pode gerar muita divergência política, pode gerar muitas brigas entre os partidos e afetar essa teórica base que o governo Lula está fazendo. Aí eu pergunto para o senhor, né, dentro daquela conta, né, de R$ 94 a cada 100 estão comprometidos, né, o senhor acha que o governo vai ter condição de segurar tanto apetite por recursos, principalmente nesse ano de 2023, que é um ano de início, né, que começa uma nova cultura de administração? Coronel, os recursos, né, é o princípio da economia, né, os recursos são escassos. E quando a gente trata de política e a gente trata de interesses de partidos em relação a recursos, eles são mais escassos ainda, porque a fome dos partidos no Brasil e dos políticos no Brasil, ela não tem fim, né? Se você abrir uma porteira, passa uma boiada, né? Então, é preciso ter muito cuidado em saber como acontece essa distribuição de recursos. Me parece que a gente vai ter, nesse primeiro ano, um primeiro experimento e que vai acontecer, claro, alguns freios de arrumação, algumas ações que vai acabar redistribuindo recursos entre os ministérios, até porque também a gente está numa fase onde, desde o governo Dilma, nós vivemos com déficit. A gente sabe que o equilíbrio das contas públicas é essencial para evitar a inflação e penalizar a população mais pobre, né? A inflação é o pior imposto que existe sobre a população mais pobre, porque tira o seu poder de compra. E a gente sabe que a gente controla a inflação controlando o gasto público e controlando o déficit fiscal do governo brasileiro, que já passou do razoável, já há quase 10 anos a gente vive com déficit fiscal. Então, acredito que o governo vai ter no primeiro ano esse freio de arrumação e isso já vai estar um pouco mais definido para o segundo ano, porque o segundo ano é mais importante. Por quê? Porque nós temos eleições municipais. E aí a fome dos partidos ela é muito maior, porque precisa apresentar resultados para fazer prefeitos e para fazer vereadores. Então, eu acredito que esse primeiro ano vai ser um freio de arrumação para se ver como vai se encaminhar isso para o segundo ano. Porque os anos de um governo, a gente olha sempre de acordo com as eleições, porque o interesse dos partidos está nas eleições, porque nas eleições eles acabam, quando eleitos, controlando orçamentos, e controlando orçamentos eles conseguem controlar cargos,
em controlar investimentos. Então, a eleição daqui a 2 anos para prefeito, ela vai ser muito importante. E ali, controlar a voracidade dos partidos no segundo ano de governo é que vai ser, acho que, o grande desafio do presidente Lula. Pois é, professor, antes de encerrar, queria pedir rapidamente uma avaliação do senhor acerca de uma notícia que ganhou as páginas dos portais de todo o país em relação à ligação, o elo da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com milicianos. Isso já despontou como uma possível crise aí do governo Lula. Ontem, Rui Costa, após a reunião com os ministros, tratou de minimizar, disse que isso não seria um problema. Muitos entenderam como uma estratégia de comunicação do governo, justamente para arrefecer os muitos comentários que ocorriam. Queria que o senhor analisasse esse caso em especial, mas também trouxesse isso como um exemplo daquilo que nós tratamos, né? Um certo descontrole do governo em gerir indicados de partidos. Você controlar indicados de partidos é realmente algo muito difícil, porque, na verdade, você nomeia aquelas pessoas que os partidos indicam para aquelas pastas. Não é uma escolha do presidente, né? Mas nós temos exemplos, por exemplo, na história política brasileira, de situações de modo positivo e de modo negativo. Por exemplo, no governo Collor, houve uma primeira denúncia contra o ex-ministro da Agricultura, Joaquim Roriz. Ele acabou deixando o governo logo no começo, acredito que no primeiro mês. Ele acabou deixando o governo e foi nomeado o Antônio Cabreira como ministro da Agricultura, que foi até o final. Ou seja, foi uma solução positiva, uma mudança rápida, né? Outra coisa foi, por exemplo, no governo Jair Bolsonaro, quando foi indicado o presidente da Apex, Alex Carreiro, que não falava inglês, né, e sofreu uma série de ataques no início do governo, e acabou sendo substituído pelo embaixador Mário Vilalva também logo no começo. Mas logo depois houve mais discussões dentro da Apex, eu estava lá como um dos diretores no governo Bolsonaro, e eu resolvi renunciar porque realmente eu via que a situação dentro do órgão não estava boa. E aí o que acabou acontecendo? O presidente Bolsonaro acabou militarizando a Apex, trazendo nomes da Marinha para comandar a agência de comércio exterior. E agora a gente vê novamente no governo Lula mais uma denúncia em início de governo. O que eu quero dizer é que essas denúncias em início de governo, elas são muito comuns. Agora, a gente precisa saber como a gestão do líder em relação a isso. Me parece que, em relação a esta situação específica no governo Lula, é um problema menos do governo e mais do partido. Se as denúncias crescerem e ficar uma situação insustentável, o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e o presidente Lula vão falar com a União Brasil, com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e vão pedir para o partido trocar o ministro. O governo, me parece, que não vai demitir o ministro, que a troca será feita pelo partido, se isso for o caso. Ou seja, o ônus da troca vai recair sobre a União Brasil muito mais do que sobre o governo, porque ficou muito claro que a escolha da ministra não foi uma escolha do governo, foi uma escolha do partido. Então, o partido, me parece que se as denúncias crescerem e tomarem corpo, vai ser uma mudança do partido. Mas também a gente tem que ver se haverá outras denúncias, porque muita coisa acontece assim. Acontece alguma outra coisa na segunda semana e esquecem a ministra do Turismo. Pode acontecer isso. Também pode acontecer das denúncias crescerem e ficarem insustentáveis, e aí o ônus, me parece, que vai ser do União Brasil em retirá-la e indicar um outro nome para o Ministério do Turismo. Muito bem, conversamos com o cientista político e presidente da Fundação da Liberdade Econômica, Márcio Coimbra. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, e está convidado a vir mais vezes aqui, sempre atualizando a gente e explicando muito bem.
Muito obrigado, Elisângela, muito obrigado, Daniel, Coronel Tadeu, uma satisfação enorme, uma honra estar aqui na Jovem Pan, conversando com vocês e toda essa audiência. Muito obrigado, até a próxima, professor. Agora 9h31. Repita. 9h31.